Oi, gente, como estão? Todos bem? Aqui é Marcos Leão, minha voz do além, que eu sempre apresento, que é o Israel. E aí, pessoal, todos bem? Pois é. E o Calunga, que deve estar por aí em alguma parte do estúdio. Olha só, eu quero fazer um comentário aqui, porque eu acho que é bem pertinente, de uma amiga nossa, que é a Tânia Vaz, colocou isso aqui tem uma semana, né? E ela está comentando sobre, nós estamos no programa Calunga Responde, mas ela fala sobre as lives que a gente realiza todas as terças-feiras. E eu vou colocar aqui, vou ler para nós. Ela fala assim: Marcos, eu gosto das suas explicações, embora várias vezes você se comporte de forma infantil. Quando as lives de quarta-feira, que agora é terça-feira, você e o Leonardo interrompem com frequência elevada as falas de Robson. Por favor, queremos ouvir o que ele tem a nos transmitir. Obrigada. Ô, Tânia, eu acho muito legal você colocar dessa forma. O que você chama de infantil, para mim eu chamo de espontaneidade. A gente coloca nomes diferentes nas questões que nos visitam, né? Com relação à interrupção que eu e Leonardo fazemos no momento em que a gente está partilhando a live com o Robson, elas têm que ocorrer porque senão não seria um programa feito em duplas, né? Se não houvesse necessidade de Robson ser, como você diz, interrompido, não havia necessidade de nem eu e nem Leonardo estar ali. Ele faria a live sozinho, na verdade. Então, o que nós propomos a você é que você faça uma releitura do que sejam as nossas lives. As nossas lives são feitas por duplas, pessoas diferentes. Uma que você coloca que tem uma frequência mais elevada nas falas, que é o Robson, e outra que você coloca que tem uma forma infantil, que sou eu. E sendo assim, é um contrapeso, inclusive, para que a live tenha o sucesso que tem alcançado. O fato é que, a partir do momento em que a gente está conversando, seja o Robson, seja o Léo, ou seja eu, existe uma interatividade entre nós. E a ideia é que isso aconteça para que, além das questões apresentadas ali, com os temas que são apresentados ali, possam fluir de maneira mais expiente, tenha também um momento de ser arejada, de ser modificada, de ser levada a uma outra direção, para que não fique uma coisa monótona, para que não fique uma coisa chata de se ver, né? Aí você vai dizer assim: mas existem vezes que você faz a live sozinho. E eu digo para você, Tânia, as lives que eu fiz sozinho com a minha forma infantil, se você for lá ver, ela tem um nível de participação e de busca, às vezes até maior de que quando a gente faz em dupla, ou faz eu e Léo, ou eu e Robson, ou Robson e Léo. E isso tem que se levar em consideração, porque quando isso acontece, a gente começa a perceber e direciona o trabalho de uma forma a agradar a todas as pessoas. Então, Tânia, minha querida, as nossas intromissões elas vão continuar existindo, tanto minhas como a do Léo, porque isso faz parte do nosso propósito. E a frequência elevada de Robson, na sua opinião, em nada é diminuída pela minha forma infantil ou pela forma mais, como é que eu vou colocar assim, mais lustrosa de Leonardo, né? E essa proposta é assim que tem que ser. Nós estabelecemos ali um bate-papo, uma conversa, onde os assuntos são ventilados à medida em que vocês, né, que nos assistem, vão nos incentivando a fazer, tá bom? Então, você gostando ou não, querendo ou não, eu digo para você que vai continuar existindo a minha forma infantil, né, a frequência elevada do Robson e a maneira educadérrima com que o Leonardo se direciona às outras pessoas. E esse é o complemento, essa é a beleza da live. É por isso que um programa que a gente estabeleceu que deveria ter no máximo 5 edições em função
daquele momento de pandemia, daquele momento de dificuldade maior, né? Está agora quase em 100 edições, por assim dizer, e com a perspectiva de crescimento cada vez maior. É por causa dessas diferenças, né? E essas diferenças, elas se complementam, e isso faz com que a live tenha esse alcance. Tá bom, Tânia? Então, assim, eu agradeço a você a sua participação, e como eu gosto muito de ser muito claro e transparente com as pessoas, porque eu entendo que o que está nos faltando, assim, da mesma maneira que você foi claro e transparente para comigo, né? O que está faltando entre as pessoas, nesse momento que a gente está vivendo, é justamente isso, clareza, né? E sinceridade. E eu estou sendo sincero com você. Essas intervenções vão continuar existindo porque elas são a tônica da live. Você gostando ou não, achando interessante ou não, a gente respeita a sua opinião. Não vou mudar a minha forma de ser em função daquilo que você disse, porque eu me adapto com relação à minha satisfação e não me adapto com relação à satisfação de quem quer que seja, né? Então, continuarei com a minha forma infantil porque é essa que me agrada. Tá bom? Um abraço, Tânia. Fica conosco aí que daqui a pouco o Calunga vem conversar com a gente sobre um assunto qualquer aí. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus, graças a Deus. Que Jesus esteja entre nós e que nós possamos fazer os nossos esforços individuais para permanecer em contato com a sua aura, em contato com a sua emanação, de maneira que nós tenhamos aí uma diretriz segura para estabelecer os nossos passos, que certamente irão nos levar a dias melhores, a dias mais participativos, a dias onde nós estaremos à disposição da coletividade e, ao mesmo tempo, nos recompondo, nos refazendo dos nossos deslizes, dos nossos impropérios de outros momentos e de outras existências. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, Calunga. Hoje vamos fazer a pergunta de Bruno Farias da Silva. E a pergunta é a seguinte: Calunga, você poderia falar um pouco sobre as frequências de matéria, como, por exemplo, as frequências de matéria não física de Vênus, Marte, Júpiter e Saturno? Elas estão na mesma faixa de frequência dos planos astrais da Terra? Estes planetas vibram na mesma frequência de matéria ou cada um deles está numa frequência diferente? Graças a Deus. Primeiramente, eu quero fazer aqui um comentário um pouco mais bem-humorado. Algumas pessoas, elas acham que nós espíritos, pelo fato de sermos espíritos, nós tenhamos o entendimento, o conhecimento de um leque de informações infindáveis. Isso não acontece, né? Assim como a inteligência de vocês, o tempo de vocês, a capacitação de vocês, os interesses de vocês também são limitados e guardam relação com uma enormidade de outras circunstâncias que até podem impedi-los de adquirir esse conhecimento, nós também, espíritos, somos assim. O fato de nós termos maior mobilidade, o fato de nós termos uma possibilidade de acesso um pouco mais avantajado do que vocês encarnados, não quer dizer que nós tenhamos a condição de acessar todo o conhecimento. Nós não temos essa condição. Eu, Calunga, particularmente, não tenho. E existe alguma outra coisa que é bastante interessante que a gente ressalte, que existem determinados temas e assuntos que, por mais que sejam interessantes para determinadas pessoas, para nós não é. Ou seja, para mim, determinados temas, para mim, Calunga, não tem tanto interesse assim, em função das questões que eu preciso otimizar com relação ao meu próprio crescimento e minha própria reestruturação enquanto indivíduo.
Então, quando se fala em outros sistemas, outros planetas, outras dimensões de matéria e coisas nesse sentido, o que eu posso dizer para você é o que eu bem rasteiramente sei, porque é um tema que de verdade não me cativa a ponto de me fazer debruçar sobre maiores informações. É claro que de vez em quando temos um tempo mais elástico nas atividades que a gente faz e tomamos conhecimento de algum seminário, de algum congresso, de alguma apresentação, de alguma exposição, porque isso acontece na dimensão onde eu vivo. Não pensem vocês que isso é uma exclusividade do mundo de vocês. Não, nós temos exposições diversas de arte, nós temos exposições diversas de apresentações, inclusive, presenteadas por seres de outros planetas, não é? Temos congressos, seminários, encontros, enfim. A dinâmica ela é bem diversa. Mas eu me candidato a participar de determinados encontros que me apetecem, que me agradam, que vão agregar ainda mais elementos ao que eu me proponho a fazer. Porém, os pargos conhecimentos que eu tenho, e certamente você também os tem, já me dá uma condição muito superficial de dizer para você que não, que os planetas, por terem uma característica não astronômica, não pelo que é apresentado pela astronomia, né? Mas o que é proposto pela espiritualidade tem características específicas, né? Porque essas características específicas irão ditar a humanidade que ali se movimenta, com toda a sua constituição energética, fluídica. E dessa forma, se a gente começa a adentrar por esse universo, entendendo que os planetas têm as suas funções dentro do grande concerto da nossa galáxia, e que dentro desse grande concerto de nossa galáxia, nós vamos encontrar ali humanidades em níveis diferentes, entendendo que níveis diferentes de humanidade atraem níveis diferentes de fluidos, que compõem não só a sua estrutura atmosférica, física e extrafísica, mas até a sua essência corporal, podemos deduzir que as composições energéticas, as composições fluídicas, gasosas, né, químicas dos planetas são diferentes, porque as composições químicas, orgânicas, psicológicas, espirituais daquela humanidade, daquela natureza que ali se movimenta, são diferentes. Então, se são diferentes, obviamente, vão vibrar em frequências diferentes. É só a gente estabelecer um pouquinho mais de ousadia no pouco conhecimento que a gente tem e usar de uma pequena lógica para a gente poder construir um raciocínio que satisfaça a nossa curiosidade. E se isso for algo que nos movimente de forma apaixonada, o que não é meu caso, especificamente nesse assunto, nós então vamos nos aprofundar. Vamos ler, vamos buscar informações, participar de encontros, congressos, né? Mas eu sempre digo para perguntas com esse gênero, né, de necessidade de informação, que as respostas estão plasmadas no éter, não é? Eu aprendi num congresso de metafísica que eu participei há algum tempo atrás, em que o nosso facilitador, por assim dizer, ele disse assim, bem categoricamente, vou resumir porque eu não sou capaz de trazer com muita propriedade as palavras exatas. Ele falou, olha, em qualquer dimensão em que a gente se encontre, não há aquele que possa se gabar que tenha inventado alguma coisa. Seria mais interessante que ele dissesse que ele tenha a capacidade de ter captado alguma coisa. Porque as ideias, os contextos, as questões ligadas ao processo de construção, de elaboração, seja em que universo for e que característica
tiver, já estão plasmadas no éter. Só tem que haver aí um impulso, né? Uma atração por desejo, por vontade, por foco, por interesse, por conhecimento, e arregimentar essa forma abstrata, extrafísica, dando a ela um formato e apresentando-a à sociedade na qual ele está se movimentando. Então não se inventa nada, né? Segundo a opinião desse facilitador estudioso de metafísica, que era a proposta que ele estava elaborando. Não se inventa nada, se capta, se materializa, e ali, de acordo com as circunstâncias, que podem ser, segundo ele inclusive, projetos plasmados pela própria pessoa que captou, e que deixa no éter, renasce no mundo de vocês, e aí, por esse movimento, por essa busca de conhecimento, por esse interesse, capta aquela ideia, aquele contexto que ele havia plasmado e materializa isso na dimensão em que vocês vivem. Então, ao mesmo tempo que é uma coisa complexa, porque me faltam elementos, né, para ter uma estruturação de diálogo e construção de raciocínio um pouco mais aprofundado, ao mesmo tempo que é dessa forma, é também extremamente simples da gente começar a captar esses recursos que estão aí, nas dimensões extrafísicas, e a partir dessa captação, direcionar a formatação disso, apresentando como um conhecimento, pelo nosso interesse, pelo nosso afinco, pela nossa continuidade em descobrir. Então, sim, as escolas planetárias têm estruturas diferenciadas, porque a humanidade que ali irá estagiar tem também estruturas psicológicas, emocionais, educacionais, como eu disse, evolutivas, diferenciadas. Então, para que haja um melhor aproveitamento dentro dessa didática que eu estou apresentando, o melhor aproveitamento de todos aqueles alunos que ali habitam, o seu derredor também tem que ter características apropriadas. Sendo assim, a humanidade humana tem uma característica, a humanidade de Saturno tem outra característica, de Plutão, Mercúrio e assim sucessivamente. Elaboradas, é claro, a partir de um mesmo elemento, que é o fluido cósmico universal, e organizados os seus átomos, todas as suas estruturas, repetindo, de conformidade à função desses planetas. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus.